Senhor, como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo, né, essa programação. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o nosso primeiro programa, nosso primeira gravação. E Brenda, tá feliz de estar aqui? Estou muito feliz, muito animada. Sempre quis participar de um podcast, acredita, Anderson? Só não esperava que ia ser apresentadora. Você queria ser convidada para participar? Convidada. Mas infelizmente eu ainda não sou famosa, né? Não tenho tanto culhão para ser convidada. Vai chegar a sua vez. O convite por estar participando. Vai chegar a sua vez, porque a ideia desse podcast, ele foi criado, né, aqui na Igreja da Fazenda Rio Grande, para que a gente possa conhecer os nossos membros, conhecer os nossos irmãos, trocar uma ideia, contar testemunhos, dar risada, se emocionar, chorar. Detalhe, tá faltando um lencinho aqui, porque eu acho que a gente vai se emocionar hoje, viu? Limpa a mão. Tá tudo certo. E, bom, você vai ouvir muitas histórias e eu quero pedir, então, para que você que está em casa, né, aquele papo, Brenda, de youtuber, né? Eu sempre quis fazer isso, cara, sempre quis fazer isso. Então, ó, compartilha, clica no sininho, Curte, comenta. Isso, faz tudo isso aí, porque é importante, queira ou não queira, o YouTube, ele entende isso daqui e vai achar relevante, então compartilha com a galera que vai valer muito a pena. Brenda, vamos pro... Bom, acho que a gente vai ser interrompido já no início, mas não tem problema, né? Faz parte. Quem são nossos convidados, Brenda? Bom, nossos convidados são bem conhecidos no nosso distrito, até fora dele também. É um casal, e eu acho que vocês já até ouviram a voz de uma criancinha, uma menininha bem bonitinha, eu diria, porque eu tô vendo ela aqui. Então a gente quer apresentar nosso casal de pastores aqui, o pastor Eduardo, a Thaís e a filhinha deles, a Catarina. Por favor, sintam-se à vontade e bora abrir esse nosso papo. Sejam bem-vindos, né, ao nosso podcast, nossos primeiros convidados, né? Então a expectativa está alta, não só com a gente aqui, mas com toda a produção. Você que está assistindo aí não sabe, mas tem uma galera aqui de produção. E assim, se a gente fizer alguma gafe, eles vão puxar nossa orelha, né? Eles vão dar bronca depois. Então ó, desculpa aí. Se a gente ficar nervoso, desculpa, né? É isso aí. Podcast sem cortes. Obrigado, pessoal, pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, nossa história, para se tornar mais conhecido para a igreja e para a comunidade. E eu também sempre quis, né, participar A única vez que eu participei, eu acho que nunca foi pro ar, né? Então, você já participou do podcast? Já mas nunca foi pro ar. Até hoje eu tô esperando para ver se vai pro ar, né? Mas é um privilégio estar aqui com vocês e ainda mais com a família, né? A gente poder participar junto aí. Você é pé quente ou pé frio? Porque se o seu podcast foi pro ar, esse aqui vai pro ar. Se não for pro ar, a culpa é tua, então, hein, cara? Então a gente tem que mudar agora, né? Se o primeiro não foi pro ar, esse vai. Olá, Thaís, tudo Olá, bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, pelo primeiro podcast. Também estou privilegiada de estar aqui. Obrigada. Bom, a ideia aqui é a gente bater papo, a gente vai conversar, né? Então, podcast, o legal do podcast é isso, que não tem aquele tempo definido. A gente tem uma média aqui do que a gente pensa, né, tal, mas se o papo estender um pouco mais, não tem problema, né? Porque quando está na igreja ali, tem aquele momento certinho, não dá para conversar muito, e vida de pastor é corrida. A gente vê o pastor, oi, tudo bem? Tchau. Né? Que tem que correr para outra comissão. E aqui, a ideia é a gente conversar um pouquinho. Legal. E a gente queria começar fazendo uma pergunta simples ali. Como é que foi a infância de vocês? De onde vocês nasceram? Como é que foi isso daí? Vamos voltar lá atrás. Lá bem, né? A primeira memória aí que vem na sua mente aí, pastor. Conta para nós. Então, eu sou catarinense, né? Sou de Santa Catarina. E durante os meus primeiros 8 anos de vida eu vivi lá, né? Eu sou da cidade de Balneário Camboriú, nasci lá. Fiquei muito pouco em Balneário, daí eu fui morar em Itajaí, porque a grande parte da minha família, né, meus pais ali, eles são de Itajaí. E isso também faz rememorar muitas coisas, porque a minha família, o adventismo, tem muito envolvimento por causa dessa região, né? E eu nasci lá, cresci até os 8 anos de idade, comecei a estudar lá minha vida, né, infantil, e logo nós saímos de lá por alguns fatores que talvez a gente vai conversar aqui, talvez eu vá conversar um pouquinho, alguns fatores que me fizeram vir morar em Curitiba por 1 ano, e daí depois minha trajetória, boa parte, foi morando em São José dos Pinhais, né, aqui no Paraná, e daí depois vai percorrer por algumas outras cidades aí depois de
até chegar a fazer teologia e ser pastor. Então você é Catarina. Eu sou Catarina, mas Barriga hoje verde. Barriga verde. eu digo... Por que barriga verde, cara? De onde que veio isso? Sabe? Bom, eu digo assim, ó, que hoje eu sou mais paranaense do que catarinense, porque eu já morei mais aqui do que lá. Mas o Barriga Verde é por causa da batalha que teve lá. Eu não sei explicar muito bem, certo? Mas acho que era por causa que eles usavam um tecido, um pano, algo desse tipo que demonstrava, demarcava eles serem daquele grupo ali, né? E era um pano verde na barriga, Pano provavelmente, verde na né? barriga. Portal também é cultura, tá vendo? Exatamente. Aula de história aqui. Thaís, e você? Da onde Olha, você nasceu? eu, ao contrário do Eduardo, de ter nascido, né, numa cidade que todo mundo conhece, eu nasci em Abatiá, que fica no Abatiá. norte do Paraná, uma cidade bem pequenininha. E sempre quando eu falo, eu já encontrei acho que uma pessoa só que conheceu essa cidade. E lá é uma cidade bem pequenininha, então quando eu tinha 7 anos, os meus pais se mudaram para São José dos Pinhais para tentar uma vida melhor. E desde então a gente sempre viveu por ali. Pé vermelho, então. Pé vermelho. Pé vermelho, legal. O pé vermelho eu sei. Você vai Eu lá, faço terra até a vermelha. terra. Terra vermelha mesmo, assim, né? Mas e como é que era a infância de vocês? Vocês gostavam de brincar? Como que era? Vocês eram de ir pra rua? Como é que foi a infância de vocês? Você, Thaís, como é que foi sua infância? A minha infância, eu passava o dia na rua brincando com os meus amigos e a gente brincava muito de bets. Eu sinto muito saudade. Que legal. Era muito legal. Então, assim, eu só lembro da minha mãe e minha avó me chamando pra comer e o restante do dia era só brincando ali. Era meio moleque, assim, na rua mesmo. Que legal. E era bem tranquilo, né, naquela época. Então, era muito gostoso, muito divertido. Legal, Bets é muito legal. Já jogou Bets? Nossa, já. Eu, como sou um pouco competitiva nas coisas que eu faço, como você sabe, né, Anderson? Olha, não leva pra minha casa, eu falei lá, não sou muito Bets e competição de bugalha. Vocês brincavam de bugalha? Essa é nova pra mim. Que são com as pedrinhas. Que é de jogar e catar assim? Cinco Maria. Bugalha. Eu conheço como Cinco Maria jogar pedrinha pra Como é que é? Joga uma, pega duas, depois joga. Minha mãe me ensinou como Cinco Marias. Legal, eu não tenho muita coordenação para isso, não. Tá vendo como que cada região é um nome diferente, né? É que nem jogar bolinha de gude, né? Um fala que é bolinha de gude, pelica, bulica, né? Cada um tem um nome. Em São Paulo a gente chamava de taco, né? Jogar bets é taco, mas é a mesma coisa. E até esses dias atrás eu comprei, eu passei na loja, vi, tinha um taco ali e tal, comprei para brincar com o Caio. Aí descobri que eu não. Já foi. Mano, meu filho deu uma sabugada na bolinha, cara. Que aí eu tive que sair correndo. Eu falei, não vale, pô. Não vale isso, não, meu. Bolinha perdida? Não, eu gritei isso. Ele deu uma pancada, a bolinha foi, bolinha perdida. Já era. Pô, Você não gritou bolinha perdida. Falou assim, eu tô perdido. Eu que tô perdido. E você, Eduardo, como é que foi a sua infância? Essa primeira fase, assim, então, como é que nessa foi? primeira fase, assim, também era também de brincadeira, né? A rua que eu morava era uma rua sem saída. Então, ela dava para um rio, né? É o rio Itajaí-Açu. Então, a gente sempre estava jogando bola ali. E o interessante é que era uma rua sem saída, tinha um rio no fundo e na frente tinha uma empresa. Então, assim, basicamente não tinha movimento, assim, a empresa não era a entrada para ali, a entrada era lá pela frente, então não tinha movimento. A gente brincava, corria, fazia de tudo ali, então era tranquilo. Era futebol, bets também, então ali era um problema no bets, porque se a bolinha caísse no rio, né? Então já era. Perdida mesmo. Bolinha afogada. Então, assim, era alguns sacos de bolinha ali, né, para poder continuar a brincadeira, né? Mas era muito divertido ali, né? Os vizinhos e tudo. Só que por ter vivido tão pouco tempo, até os 8 anos, né? Eu digo ali, a gente teve que para Curitiba, eu só ficar um ano em Curitiba e logo vim para São José dos Pinhais, então eu tive algumas mudanças que também tiveram uma trajetória de amizades diferentes, né? Então eu não consegui alicerçar tanto assim algumas amizades. Então, até hoje, assim, eu digo assim que as amizades da infância eu não me lembro muito até os 8 anos, e daí depois em Curitiba pouco tempo, e daí quando eu fui ter mais amizades foram na adolescência mais, né? Onde eu comecei a ter um relacionamento um pouquinho mais firme com alguns amigos por ter convivido mais tempo no mesmo lugar. Legal. Você entrou na adolescência aí, e a adolescência, como é que foi
essa fase? Assim, era um menino rebelde? Ou era mais estudioso? Essa risada. Então, eu tive algumas fases, né? Porque assim, a minha saída de Itajaí para cá foi uma saída um pouco conturbada, Tá. né? A gente teve alguns problemas familiares naquele tempo, né? De relacionamentos familiares, né? E assim, uma história bem mais profunda do que eu acho que talvez um tempo para contar aqui, mas a gente decidiu sair de lá, então essa saída, essa vinda para Curitiba trouxe alguns fatores que me prejudicaram também psicologicamente, entre outras coisas, e eu tive que reaprender algumas coisas na vida, né? De relacionar com as pessoas. Por isso que eu falo que eu sempre digo para as pessoas que eu era muito mais retraído, né? De se dialogar, de conversar, e nós vamos chegar no ponto de se tornar pastor que Deus fez um milagre na minha vida. Então, o que acontece? Quando eu cheguei na adolescência, a adolescência ela apresenta algumas coisas para você, né? O que é? Você tá de frente mais com o mundo, de se relacionar, de muitas mudanças, né? Tanto hormonal como de mente, de mundo. E naquele tempo, o que aconteceu? Eu sempre fui um bom aluno, por incrível que pareça. Eu sempre fui um bom aluno, tirado notas boas e tal, de sempre passar. Mas quando chegou aquela parte assim dos 16 para os 17 anos, sabe quando você sai do 8 para o 80? Eu me tornei talvez não um péssimo aluno, mas um influenciador mal, né? De convencer as pessoas pensa assim, pô, o Eduardo era um cara ali que sempre estava tirando as notas boas, mas ele influenciava os caras para fazer coisa ao contrário, de não ser legal, de tipo, atrapalhar a aula, de fazer alguma coisa. E muitas vezes o que acontecia? No meu tempo era bimestre, né? Terceiro bimestre eu já estava passado, então eu ia Garantia lá, as notas no garantia as começo. notas e eu lascava os outros, assim, né? Fazia influenciar os caras e tal. Então eu passei por um período assim de estabilidades, mas Deus conseguiu me trazer de novo para a rota certa. Você falou uma coisa que eu acho interessante. Eu comento em casa com o Caio, às vezes, tá, com meu filho, sobre essa questão da escola. Garanta ali, garanta uma boa nota nos primeiros bimestres ali, primeiro, segundo, porque depois você fica mais tranquilo, não para relaxar, claro, né? É que vai aprender a jogar truco na escola, tal, não que eu fazia isso, não é isso, tal, mas enfim, mas isso é importante. Mas interessante isso, cara. Bom, então, pelo que entendi, a vida ali, os problemas, tal, acabou afetando e te deixou introspectivo. E nessa introspecção você começou a influenciar outras pessoas para fazer bagunça, né? Para fazer coisas que não eram legais. Interessante, Tem cara. algumas histórias aí, não sei, acho que dá até para compartilhar. Mas, assim, até meus 13 anos de idade, eu era uma pessoa que totalmente fechado Uhum. para conversar, para relacionar. E a igreja, eu digo assim que a igreja ela transformou, eu digo a igreja em uma pessoa, né? Porque o que aconteceu? Meus pais, quando a gente veio para aqui para o Paraná, eles estavam afastados da igreja. Por mais que hoje eu sou a quarta geração de adventistas da minha família, só que meus pais eles estavam afastados desse convívio de igreja. E a gente começou então a retornar, né, para esse convívio de igreja e tal. E nesse período, né, que a gente começou a retornar, assim, resumindo, né, meu pai e minha mãe iam para todos os apelos, eles decidiam todas as vezes pegar isso por anos. Chegou um momento que eu falei assim, cara, vocês não querem se batizar, mas eu quero. Então eu vou me batizar. E eu me batizei. E isso fez com que eles Isso também. na adolescência. Ali para 12 para 13 anos de Tá. idade. No início da No adolescência. início da adolescência. Então, por isso que eu falo que teve duas fases, né? Tá. Então, quando eu me batizei, eu batizei tomando uma decisão forte, porque eu sempre fui muito convicto daquilo que eu queria fazer, só que com as estabilidades ali, de pensamento, de como fazer, eu era muito convicto naquele momento do que eu queria fazer, do que eu fiz, da decisão que eu tomei, vim para a igreja, só que assim, eu era uma pessoa assim que me batizei, mas não me relacionava, não me envolvia muito, tinha assim, eu ia para a igreja, sentava ali, assistia tudo que estava ali, até um determinado dia que eu estava num pequeno grupo
assim, todo mundo acho que já participou de um pequeno grupo, ali tá o pessoal, daquele jeito simples, assim, ali o pessoal fazendo pedido de agradecimento, e eu lembro que tinha um irmão ali, o irmão Paulo, e eu lembro que naquele dia ele, coitado, né, a igreja que a gente frequentava era uma igreja simples, pequena até no momento, em São José dos Pinhais, e eu lembro que naquele dia o irmão estava quebrando a cabeça para ver como que ele ia resolver para fazer a Semana Santa, né? E a igreja não tinha tantos pregadores, e tinha, não sei se vocês lembram, né? Que nem hoje, né? Tinha aquelas folhas, vinha o sermãozinho, destacava, e ele falou assim, eu preciso achar pregadores para todos os dias, né? E ele, aquele dia lá, eu com 13 anos de idade, ele olhou para mim e falou assim, Eduardo, você não quer pregar pra gente? Eu fiquei olhando para ele e falei assim, eu aceito. Mas assim, eu fiquei pensando o que passou na cabeça dele, porque ele nunca me viu pregar, ele nunca viu nada, ele viu um adolescente, e assim, nunca eu esperaria que ele convidaria. Eu falei assim, não, eu aceito. Só que eu aceito, acho que não veio de mim, não veio da minha pessoa, veio assim, acho que foi o Espírito Santo. A partir daquele dia que eu aceitei, eu falei assim, meu, o que eu fiz na minha vida? Que decisão que eu fui tomar, porque eu não sei pregar, não sei fazer nada. Então a gente morava numa chácara que eu peguei aqueles sermões, eu ficava olhando para aquele sermão, eu ia lá para trás lá da chácara, a gente plantava tinha uns canteiros lá, minha mãe plantava repolhos, cebolinha, tomate, essas coisas, e eu ficava lá atrás, lá com o sermão, pregando para as frutas, verduras lá, para ver se elas tomavam a decisão, né? Se caísse no pé, porque tinha aceitado. Treinando ali, né? Então eu fiquei. E eu inúmeras vezes tentei desistir, né? Eu falei assim, mas eu não posso. Porque eu era convicto de tomar a decisão e fazer. Mas a vergonha, né? Eu acho que a questão. Eu ainda sou hoje tímido, por mais que eu fale, mas a convicção de ter a certeza de tomar uma decisão, acho que é maior do que a vergonha. Então eu falo assim, eu não posso. Se eu falei que eu vou fazer, eu não posso voltar atrás. Então, naquele ano lá, então eu preguei o sermão mais... Mas como é que foi esse dia, cara? Você não lembra? Como você conseguiu lidar com essa sua vergonha, né? Porque eu digo porque eu já tive, né? A primeira pregação de todo adolescente ou pré-adolescente é marcante, né? Pelo menos a minha foi. Fiz o sermão em 5 minutos. Sermão, oração inicial e final. Foi até na igreja muito bonito. Foi, olha, uma peleja do pastor. Como que lidou com essa vergonha, né? Esse primeiro momento aí? Eu lembro assim que eu orava muito, eu tentei desistir várias vezes, mas chegou o dia e eu falei assim, eu tenho que cumprir porque eu dei a palavra. E eu cheguei lá e eu falei assim, eu acho que devia ter uma meia dúzia de pessoas, mas parecia que tinha milhares de olhos, né? Sentados, a igreja de São José dos Pinhais Contempla, o nome da igreja. Eu lembro que eu subi lá, eu pregar, eu falei assim, aquele púlpito meio amarelado assim ainda, acho que até o mesmo ainda até hoje, né? Eu subi lá e falei assim, meu Deus do céu, me ajuda. Daí eu coloquei as folhas assim, 1 milhão de folhas, eu fui colocando tudo assim, as folhas assim, né? Daí eu falei assim, agora tem que pregar, né? Eu acho que provavelmente deve ter sido o mais rápido de todos, né? Primeiro sermão é sempre assim, né? Rápido. Eu imagino você estudando em casa, pregando ali para os legumes ali e tal, tá treinando. Pô, deu meia hora, né? Uau, cara, meia hora, meu. O Bulhão falou que o ideal é meia hora. Chegar na frente dá 5 minutos, né? E daí eu fiquei assim, falei assim, vamos lá. E foi mais ou menos a mesma coisa. Um sermão projetado para uma meia hora, foi em 7, 8 minutos. Eu não lembro, sinceramente, inúmeras vezes eu tentei assim, tentar recordar, lembrar o que era a mensagem que eu preguei. Mas eu não lembro, eu lembro que tinha a mensagem, tinha uma história muito impactante, eu preguei, e terminei, fiz o sermão e corri para a porta assim, vou ficar aqui. E eu vi que assim, as pessoas não vinham, e tinha terminado, daqui a pouco eu lembro que alguns irmãos levantaram e vieram emocionados com aquela mensagem. Uau. E eu falei assim, o que eu falei, né? Qual foi a mensagem? Porque na minha cabeça, assim, o nervosismo, ele acho que é maior do que a mensagem em si, né? Então, daí o que acontece? As pessoas chorando, assim, algumas emocionadas, eu cumprimentando. E a partir daquele dia eu comecei a disputar os sábados, né, nas mensagens das quartas, no mês, que a gente não tinha tanta gente assim. E assim, a partir dali começou a jeito e pegou gosto, né? E a partir dali foi e até hoje, né? Até hoje. Legal. E você, Thaís, como é que foi sua adolescência ali? Bom, nasceu pé vermelho, brincava na rua, aquela coisa toda. Escola, como é que era? Você era estudiosa? Sentava na frente? Eu era muito estudiosa. Tanto que eu lembro
quando eu estava na 5ª série, eu ganhei uma medalha de melhor aluna da Ó. escola. Foi o único ano, mas tudo bem. Foi muito marcante para mim. Mas na minha adolescência eu dei muito trabalho para minha avó. E eu digo para minha avó porque eu voltei para Baixar para morar com ela. E foi bem naquele período ali da adolescência mais terrível possível. Então eu dei bastante trabalho para ela. E morei ali 1 ano e meio com ela, até que eu voltei para São José dos Pinhais. E aí foi quando a gente começou a se conhecer, porque nós a gente já estudou junto, só que eu não lembro o ano exatamente, acho que foi na 6ª série. Ali. Nossa, no início da adolescência vocês se bem no encontraram. início, e eu lembro que eu não gostava dele. É mesmo? Ele sentava assim na fila do lado e por algum motivo que eu não me recordo, mas eu não gostava do Eduardo. E aí, mas a gente nem se falava. Voltamos a conversar na adolescência mesmo, depois da minha fase rebelde ter passado. Eu literalmente fui uma adolescente bem rebelde. E aí, quando eu estava ali, acho que com 17 anos, eu estava fazendo caminhada com uma amiga minha ali no bairro e os pais do Eduardo tinham uma loja de roupas. E a gente passou e ele estava lá na porta e ficou olhando para mim. Aí você com a sua amiga, né? Você dá risada e tal. E aí eu falei assim, vai que ele é o amor da minha vida, né? Falei aquilo e tudo mais e passou. A gente continuou na caminhada. Depois de uns dias eu entrei no MSN. O antigo MSN. Eu não sei, para alguns talvez Não faz ideia do que é isso, né? É o avô das redes sociais, né? Aí tinha um convite lá, Dudu, underline, não sei o quê. Meu Deus, esses e-mails do Hotmail, misericórdia. Dudu? Aí eu já sabia quem que era, adicionei. Aí ele me mandou mensagem, ele, mas quem que é você? Se fez. Ele deu uma dessa, quem é você? Você. Não, olha. E aí a gente começou a conversar. Daí a gente combinou de um dia se encontrar e tal. Então vem até aqui em casa. Só que eu não vou estar aqui no tal dia, então vem no outro. Aí eu lembro dele indo lá, a gente ficou lá no portão conversando. Nossa, esse menino é diferente, né? Ele tinha cabelo grande aqui, você contou essa parte? Tinha um cabeludão, cara. Tinha cabelo até, assim, naquele tempo da Thaís não tanto, né? Já não era tanto. Mas eu tive cabelo no ombro, assim. Eu tenho pra mim que o cara ser pastor, ele teve um passado. Uma vez eu fui num concílio com pastores lá e tinha uma mesa de sinuca lá, fui brincar com eles lá mesmo, me deram um chapéu, né? Eu falei, não é possível, cara. Esses caras teve um passado, cara, não é possível, pastor né? Jairo, ele tem um passado aí. Jogador que olha. Então o Eduardo era assim, tinha cabelo grande, usava chapéu, tipo Thiago White, essa época, assim. Porque daí eu fui vasculhar, né, o Facebook dele, tinha essas fotos lá, nossa, esse menino é diferente e tal. E aí ele começou a falar que... Nessa época você foi depois desse sermão, você estava na igreja. Eu já tinha 17, 18, 17 foi anos. Um tempo depois. Mas ainda tem... depois eu vou contar mais uma Tá, pedaço. beleza. A Thaís já foi lá na frente. Beleza. Fazer que nem a profecia, vai lá na frente. Depois você volta para dar o contexto. E aí ele começou a falar que a loja dele não abria aos sábados. E eu achei aquilo estranho, né? Mas como assim? Você não é adventista, não. Como a gente fala, de berço, né? Não, nasceu. Porque assim, a cidade onde eu nasci é muito pequena. Lá eu nem sei se hoje tem, mas não tinha presença de adventistas lá. E a igreja católica é o que predomina toda a cidade. Então eu nunca nem tinha ouvido falar igreja adventista do sétimo dia. Nunca vi nada sobre, nunca ouvi nada sobre. E o primeiro contato que eu tive foi com o Eduardo, ele falando que a loja não abria aos sábados. É esquisito, né? Porque o comércio no sábado é o dia. Eu achei aquilo bem esquisito, mas tudo bem, né? Aí a gente continuou conversando e tal, até que um dia ele me chamou para uma festa. Uma baita festa. Uma festa. Uma festa lá na casa do Eduardo, né? Vai estar os amigos, conhecer o pessoal, bater papo. Era um pequeno grupo.
Aí eu chego, né, toda animada pra festa, é uma chácara lá, então eu ando todo um pedaço, a porta tudo fechada, meu, nossa, o que será que tá acontecendo lá dentro, né? Quando eu abro assim a porta, realmente, todo mundo sentado, tinha criança, tinha idoso, e eu me segurei muito assim pra não dar risada, porque era a única emoção que me veio, porque eu nunca vi aquilo. Uhum. E eu pensei, o que está acontecendo aqui? Eu estava completamente fora desse contexto de, né? Aí me chamaram, vem, senta aqui, senta. Aí eu entrei assim, lá na rodinha, assim, na parede, imagine, todo mundo sentadinho mesmo. A festa. A festa, essa era a festa. Eu sentei, e assim, tá pensando. Aí eu vi que cada um falava uma coisa, um agradecimento e tal. Vai chegar, né? Eu vou ter que agradecer também. Como é que eu faço? O que eu vou falar? O que eu Porque agradeço, tá né? chegando em mim. E aí eu fiquei decorando o que os outros estavam falando, porque eu pensei, vou falar a mesma coisa, eu não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Aí eu lembro que eu acho que agradeci pela minha vida e tal, passou a minha vez. Aí, né, daí teve aquela social ali, teve cachorro quente, só que eu só lembro disso, a minha memória apagou o restante. E a partir daquele dia, aí toda sexta-feira eu ia na casa do Eduardo Pra festa. pra essa festa, esse culto de pôr do sol. Tá vendo? Contextualização do evangelho. Aí, tá certo, tá Foi certo. assim. E daí a Thaís começou a receber estudo bíblico, né? Começou a estudar a Bíblia com a gente e tal, e começou a estudar. A Thaís naquele tempo fez todos os estudos da Novo Tempo, né? Ela era, acho que uma estrelinha mega lá na Novo Tempo. Ela fez Mas todos. assim, deixa eu cortar aqui, cara. Beleza. Ela te mandou uma mensagem no MSN ali e tal. E Eu mandei pra ela. você, Ele me você mandou. mandou a mensagem pra. Tá, ok. E aí, mas você ficou interessado? Como é que foi isso daí, cara? Na verdade, assim, foi uma troca de olhares, né? Quando ela passou lá. E não, eu não lembrava que a gente não lembrava dela, na verdade, eu não lembrava que a gente tinha estudado juntos e tal. Depois que a gente foi lembrar disso aí, e daí a gente começou a conversar, né? Eu assim, nunca fui assim de ir atrás, porque eu sempre fui muito introvertido, assim, de fazer. Você não era o menino namorador, paquerador e tal, era na tua ali. Então. Era minha. Então, assim, eu falei assim, mas não sei quem me chamou a atenção. Falei assim, vou conseguir o contato, né? O MSN, né, da Thaís. Então, para aqueles mais saudosos aí, né, mais antigos, fui numa lan house que tinha lá. E eu sabia que tinha um rapaz lá que trabalhava que devia ter Porque eu ia lá também. Tá. Contato. Para quem não sabe, hoje é muito fácil. Hoje todo mundo tem internet em casa e tal. Antigamente, ter internet em casa era um evento. Se você tivesse internet em casa, você era muito boy. Né? Você estava muito bem. Era discada, você tinha que à meia-noite, um pulso, era horrível, era horrível. Então, você ia na lan house, pagava lá, sei lá, R$5, alguma coisa assim, e ficava 1, 2 horas ali vasculhando, vendo, né, acessando algumas coisas. E daí eu consegui o link lá, não lembro como que era, chamava, né? Daí eu fui lá e adicionei a Thaís. E lá, eu não sei porque eles acabaram com a MSN, era tão legal, mano. Lá. E começamos a conversar. É o WhatsApp de hoje, né? É o WhatsApp de hoje. Só que você podia chamar atenção. Chamar atenção e tal, era muito legal. E daí mandei mensagem, a Thaís já respondeu, começamos a conversar. E daí eu lembro que no começo ali talvez desse errado, né? Eu já falei que a gente começou a conversar que era adventista e tal, e não sei o quê. Daí a Thaís falou assim, mas deixa eu entender melhor o que é isso. E daí a gente começou a se relacionar, conversar e tal. E a Thaís começou a fazer estudo bíblico comigo, com a minha mãe, com meus pais. E daí logo ela também fez todos os estudos ao Novo Tempo. Eu lembro que a frase da Thaís sempre assim, ó, o que eu aprendi em um mês, eu não tinha aprendido nos 18 anos da minha vida. Foi. Então aquilo me impressionou muito. Assim, nossa, em toda a minha vida eu nunca aprendi Nunca o que escutei isso. nunca escutei sobre isso. E eu fiquei muito assim fascinada com aquele conhecimento. E aí, além dos estudos que eu fazia na sexta-feira na casa do Eduardo, em casa eu comecei também a pedir os estudos, porque daí eu comecei a assistir a Novo Tempo. E eu vi que dava para você pedir estudos bíblicos pela Novo Tempo. E aí eu pedia, eu fazia, eu respondia, eu enviava as respostas, eles te mandam um presente.
Aí eu não tenho mais, mas eu tinha os CDs, duetos, sabe? Eles enviavam aqueles CDs. Pra quem não de sabe presente. também, né? No passado. No passado, presente. Para você ouvir música, era um CD. E aí eu lembro que eu comecei a fazer o ano bíblico e eu já acordava muito cedo para ir trabalhar, 5 horas. Mas eu entendi. A gente que já eu tá falando aí de precisava- 16, 17 anos. Tá. E aí eu acordava ainda mais cedo para fazer o meu ano bíblico e eu estudei por 2 anos, né? Até eu me batizar. Não Legal. foi assim. E como foi esse momento que você viu, né, desde o início, quando você começou a ir nas festas do Eduardo, os seus estudos, você mesmo buscando ainda atrás, quando você sentiu que realmente foi o momento que estava na hora de você ter essa decisão de se batizar, de entrar para a igreja, de ter essa nova vida, e como é que foi isso? Como é que o Eduardo ficou também? Vocês já estavam tendo alguma coisa, ou ainda só era uma amizade evangelística? Uma coisa assim que eu acho que foi muito importante para mim nesse processo todo de estudos é que eu via Deus arrancando as coisas ruins da minha vida, sabe? Porque ali no meu período da adolescência, eu era muito mentirosa. Nossa, eu mentia por tudo, eu não sei, eu preferia não falar a verdade, preferia mentir. E eu lembro assim que eu passei o meu coração ardia quando eu mentia sobre alguma coisa. Então eu via assim como Deus estava transformando a minha vida, sabe? E aquilo foi fazendo eu entender que eu estava no caminho certo para tomar a minha decisão de se batizar. E aí foi um longo período assim de estudos e tudo mais, mas assim era nítido como Deus estava transformando a minha vida. Então isso foi assim muito importante. É interessante, né, como a gente realmente consegue ver os resultados do Espírito Santo na nossa vida quando a gente se abre para essa mudança, né? Porque isso só aconteceu porque você se permitiu a entender, a absorver isso mesmo, né? E assim, você teve dificuldades para se adaptar, porque você estava trabalhando, eu imagino que a sua alimentação era completamente diferente, né? Para quem está assistindo, né? Se você não é adventista, né? Nós adventistas temos uma alimentação diferenciada ali, baseada no que a Bíblia nos diz, e não comemos alguns alimentos, entre eles carne de porco e tudo mais, não trabalhamos aos sábados. E como que foi isso para você, Thaís? Porque o Eduardo, pelo que ele falou aqui, já é a 4ª geração de adventista, né? Então, para ele, isso não era um problema, mas para você é um negócio absurdo. Né? Pô, como assim não vai comer bisteca? Como assim não come bacon? Não Como tá é isso? comendo mais, mas comia, né? Porque na minha família eu sou a única adventista, então até hoje algumas coisas é um pouco complicado deles entenderem, mas eu vejo que eles respeitam muito. Então quando eu falei, mãe, eu não vou comer mais o presunto e tal, então ela colocava outra coisa para eu comer. E quanto ao trabalho... Mas foi de boa, foi tranquilo. Foi. Tá. Porque assim, apesar deles não entenderem, né, dessa nova religião, o que estava acontecendo, mas sempre respeitaram. Nunca tive assim, nenhum empecilho em casa contra isso. E no meu trabalho, eu decidi conversar com a gerente, eu trabalhava no supermercado. E supermercado, os dias de sábado é o dia de mais movimento. Mas eu vejo assim, como Deus cuidava de cada detalhe. Quando eu conversei com a gerente, se ela poderia liberar o sábado para mim, ela me contou que ela já tinha sido adventista, então ela já conhecia esse contexto, então foi fácil, digamos assim. Caramba, mas na Deus verdade era Deus conduzindo perfeitamente, tudo. assim, que legal. E aí eu era a única que não trabalhava aos sábados lá. Então eu ouvia muito, né, dos outros funcionários falando, mas pede para o seu pastor para você poder trabalhar no sábado. Mas foi super tranquilo, assim. Essa frase eu acho interessante. Muita gente, quando está chegando na igreja e tal, relata isso. Pô, mas conversa lá com o seu pastor, ele vai deixar e tal. Como se o pastor falasse essa decisão. Poxa, pastor, por que você não libera, gente? Bom, aí vocês começam então a namorar a partir daí, né? Antes de você se batizar, depois, antes do batismo. Lembra do seu batismo? Como foi? Eu lembro. E assim, o Eduardo se arriscou muito, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum da igreja e ele já 4ª geração ali de adventistas. Então, ele foi assim muito
paciente comigo em todo esse processo que eu tive de estudos. E a gente está conversando. E Deus ia cuidando de cada detalhe assim mesmo. Ai, gente, eu esqueci. Não, como foi o seu batismo? Você lembra Tá. do batismo ali? E aí, eu lembro do meu batismo. Eu também sempre fui uma adolescente assim que não se abria muito. Então eu lembro que eu estava muito emocionada naquele dia e após o batismo eu chorei muito porque era a única forma, acho que, de eu colocar para fora tudo que eu estava sentindo. E a minha mãe, ela falou: "Ah, filha, eu não vou ao seu batismo e teu pai também não vai, sua irmã não vai." Bem, então eu já estava indo um pouco emotiva. E quando nós chegamos lá, era uma chácara, eu me batizei no Rio, e era inverno, e estava muito frio. E aí, de repente, chega lá minha sogra com a minha mãe, então ela participou e foi muito importante. Que legal. Ela naquele momento. Que gostoso. Bom, você falou do seu batismo ali também, né? Seus pais estavam meio afastados, você voltou. Mas como é que foi o seu batismo? Eu gosto dessas histórias de batismo, que eu acho que batismo traz batismo e tal, e acho bonito nessas histórias. Mas como é que foi o seu? Eu fui batizado em novembro, eu lembro, 12 de novembro, se não estou enganado. E eu lembro que foi também, eu lembro que a gente estava vivendo um momento, para aqueles mais antigos da igreja vão lembrar, um período que teve alguns evangelismos, né, que a gente tinha via SAT, né, que tinha aqueles evangelismos que teve o Mark Phelan, que teve aqueles momentos onde ele vinha pregar ali e fazia aquele grande movimento, né. Quando a gente ia fazer o apelo, a gente ia para frente da tela, né, lembra disso? E daí é o que acontece, naquele momento, tendo apelo, eu lembro que o pastor, na época, era o pastor Benedito, e eu lembro que ele era um pastor também bem evangelístico, né? E o desbravador, a igreja, todas as coisas elas foram combinando, né, para isso. Até o momento em que eu vi que eu não podia esperar mais. Por mais que meu pai e minha mãe queriam tomar uma decisão, mas não iam, eu falei assim, eu preciso tomar a minha decisão. Porque querendo ou não, eu quero que ele se salve, mas eu preciso, eu quero mais Jesus do que estar com eles. Eu preciso, porque Jesus ele vai me salvar. E a partir do momento que eu tomar essa decisão, que eu conseguir aceitar Jesus, bom, eu vou orar pela minha família, eu vou trabalhar por eles, para que eles estejam também. Porque para mim Jesus era mais importante naquele momento do que até a minha família. Então eu queria tanto Jesus, eu queria aceitar ele fazer convicção. E aquele dia foi a melhor decisão da minha vida, né? E eu lembro que eu fui, como muitos, batizado numa caixa d'água, né? Não tinha tanque na igreja, a igreja naquele momento não tinha tanque. Depois foi construído, batizado na caixa d'água, fui batizado pelo pastor Benedito naquele dia. Eu lembro assim que outras pessoas foram batizadas junto comigo. Algumas delas já não estão no caminho do Senhor, outras estão, mas eu fico pensando, como foi importante aquele momento, o pastor Benedito está envolvido, a igreja, outras coisas, os apelos, os programas da igreja, tudo isso culminou para essa decisão. E eu lembro, assim, voltando um pouquinho no passado, que meus pais estavam afastados da igreja, e eu lembro que até os meus 9 anos ali, 10 anos, eu quase não ia com frequência. Eu lembro que minha mãe estava escutando a Rádio Novo Tempo, e eu tenho a leve impressão que era o pastor Montano de Barros na Voz da Profecia, naquela mensagem. Eu não lembro se era uma mensagem atual, se era uma mensagem repetida, mas eu lembro que era uma mensagem que ele falava muito sobre o que os pais estavam fazendo com os filhos. E a partir daquele momento a gente começou a voltar, eu tomei a decisão antes deles, me batizei, e logo que minha mãe foi batizada, e depois ainda meu pai e meu irmão mais novo. Por mais, Anderson, que eu tivesse meus altos e meus baixos. Sim. Mas eu sempre tive a convicção que esse era o caminho, que esse era o lugar. Eu fraquejei muitas vezes, errei, falei sim, mas eu nunca nunca me passou na cabeça que esse não fosse o caminho de estar aqui. Legal. Eu só vou fazer um parênteses aqui, como vocês separaram, a Cris tem saído um pouquinho, porque ela tá com a nenenzinha, né, deles, a Catarina, ela é pequenininha, e hoje foi um dia corrido pra eles, então ela tá com um pouquinho de sono, tá cansadinha, e a gente sabe como criança funciona, né? Então ela vai ficar meio assim,
assim, saindo e voltando e tudo Faz mais. parte. Exatamente, faz parte por causa do nenenzinho. E aproveitando também, eu já quero falar que a gente está no colégio, então estamos aqui na parte da escritoria, onde é mais quietinho, mais reservado, mas lá no pátio nós estamos com nossos aventureiros, inclusive se vocês têm crianças em idade de aventureiros, tragam eles para participar com a gente também. E crianças vocês sabem como são, né? Faz um furdunço, corre pra lá, grita e tudo mais. Então a gente não sabe muito bem, quando eles começarem a brincar, como vai ficar o nosso áudio aqui no podcast, tá? Mas tem um pouquinho de paciência que a gente tá no início do nosso primeiro, então a gente tá se ajustando. Eu só queria fechar esse parênteses para vocês ficarem um pouco cientes do que está acontecendo. E aproveitando, né, Brenda, como você falou aí, agradecer, né, a escola, o Colégio Adventista, que cedeu esse espaço. Oficialmente acaba sendo nosso patrocinador, né, sem querer ali. Então, muito obrigado, né, à Educação Adventista por ceder esse espaço, né, e a gente vai estar gravando os próximos podcasts aqui também, né, então vai ser muito, muito especial. E aproveitando, pastor, então já que na sua adolescência, sua infância, você era de Santa Catarina, veio para cá, fez seu primeiro sermão, teve essa, né, começou a crescer, ser mais independente assim nos sermões, na igreja e tudo mais. Qual foi o momento que você realmente viu, assim, que você saiu do seu ensino médio, chegou naquela época de vestibular, que é um momento sempre tenso, né, na vida de todo jovem, todo adolescente? Como foi que você realmente decidiu, sentiu que era o momento que o seu chamado aconteceu, que era ali que você deveria ser o pastor? E até antes disso, você sonhava em ser pastor? Isso. Vamos lá, então. Eu nunca sonhei em ser pastor. Eu não sei se isso é igual para todos, como que é, também eu nunca sonhei em ser pastor. Vou ser pastor, é isso eu decidi na minha vida, não. Mas dentro desse processo, quando eu entendi, e eu já vou explicar algumas coisas, quando eu entendi que era um chamado de Deus, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu nunca me vi sendo outra coisa do que não ser pastor. Eu fico pensando assim hoje, se um dia, vamos dizer, a gente não sabe hipoteticamente, o que eu vou fazer da vida? Eu não sei fazer outra coisa do que não ser pastor. Porque eu entendo que é um chamado de Deus. Uhum. E dentro desse contexto, olha como que as coisas, como eu falo, né, tive meus altos e meus baixos. Quando eu estava nessa questão dos 13, dos 14 anos, eu entendi o seguinte, a gratidão que eu tenho pela igreja. Por que gratidão? Porque um irmão usado pelo Espírito Santo me convidou para levar a mensagem, para pregar, e a partir daquele dia, por que eu falo gratidão? A partir daquele dia, Deus, através do Espírito Santo, ele conseguiu tirar muitas barreiras que eu tinha da minha vida, que é de me comunicar com as pessoas, de não cumprimentar as pessoas. Uhum. E quando alguém chegava em casa, alguma visita, quando eu via que alguém estava chegando, eu ia para o meu quarto, para não precisar cumprimentar alguém. Então, a partir daquele momento, eu comecei a entender a gratidão a Deus. E eu comecei a entender que Deus estava me chamando por estar pregando, por estar envolvido com as coisas de Deus, por ser professor de escola sabatina, por estar em várias coisas na igreja, e Deus foi me encaminhando a isso. E eu digo assim que a maior convicção, que eu não sei aonde Deus colocou isso no meu coração dessa forma, mas eu sempre digo para as pessoas que o meu chamado ele se deu no dia que eu falei assim para minha mãe. Olha só, e né, gravem nessa frase aí que eu vou dizer. Eu tinha 14, 15 anos de idade, e eu falei assim, mãe, eu vou fazer teologia um dia. E eu vou fazer teologia, é um negócio assim de doido, vocês não vão acreditar. Eu vou fazer teologia no IAP, na primeira turma de teologia do IAP. Não existia teologia no IAP, teologia veio surgir no IAP quando eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos de idade. Sim, eu falei isso 5 anos antes. Você fez uma profecia, Eu então, fiz, ali. Eu fiz, e assim, toda vez minha mãe lembra disso. Toda vez minha mãe lembra disso. Assim, eu lembro o dia que você falou assim, eu vou fazer teologia. Um dia que tiver teologia no IAP, eu vou fazer na primeira turma. E, assim, os anos se passaram. E logo após esses anos, eu tive umas baixas na minha vida, sabe? Uhum. Meu pai e minha mãe foram... eu fiquei morando aqui no Paraná, eles foram embora, voltaram para Santa Catarina e eu continuei morando aqui. Eu já namorava a Thaís e daí eu comecei, então, fiquei morando ali na casa e comecei a minha vida. Então, morando sozinho ali com meus 16, 17, 18 anos, né? 18 anos de idade, eu tive meus altos e baixos, porque agora eu comecei a me tornar independente e tinha que tomar as minhas decisões. De fazer o culto, de fazer as coisas, de seguir, tomar as decisões, como, vamos dizer, o homem da casa ali. Nunca mais não fosse casado,
por mais que não fosse meu aquilo ali, mas eu tinha que agora seguir a minha vida. E eu lembro que eu tinha as minhas convicções, eu comecei a trabalhar, e no meu trabalho eu não precisei trabalhar, eu não trabalhei no sábado, eu tinha essa convicção, eu não me alimentava com alimentos imundos, não, mas assim, eu tive vamos dizer assim, os momentos de, talvez agora dependesse de eu ir à igreja, de eu ter que fazer isso, eu tomar as decisões de seguir, tomar os meus ministérios e tal. E eu lembro que foi um momento, eu falo assim, foi um momento de um vale de decisão. Se eu ia continuar ou se eu ia sair. Não porque eu duvidasse daquilo que eu acreditava na Bíblia, mas agora eu entendia que a minha fé, por mais que eu tivesse tido uma decisão lá no passado, que foi minha, pessoal, mas a minha fé não podia ser mais dos meus pais, a minha fé não podia ser mais dos meus amigos. É a sua. Agora é eu que tenho que decidir o que eu vou fazer, porque agora, antes eu era, vamos dizer assim, cuidado por uma família ali, eu tinha o sustento do meu pai, tudo, não. Agora eu tenho que tomar as minhas decisões. Em nenhum momento eu duvidava daquilo que eu acreditava. Mas sabe como que é? As amizades, os relacionamentos, a vida mudou muito rápido. E em algum momento eu quis fraquejar, mas eu falei assim, não, eu tenho que permanecer firme. Por mais que eu estava ensinando a Thaís estava tomando a decisão, seguindo. Então ela também me ajudou a permanecer nesse caminho e a convicção que eu tinha naquele momento, e seguir aquilo que eu acreditava. Daí você pergunta assim, acho que a pergunta foi, né, como que eu cheguei a fazer teologia? Então eu contei, eu fiz uma profecia, né? E eu lembro que um dia minha mãe agora retorna a voltar a morar em São José dos Pinhais de novo, né? E eu lembro que um dia ela estava escutando a Rádio Novo Tempo, isso em 2013, final de 2013. E ela e na Rádio Novo Tempo eu estou passando onde era meu quarto, meu antigo quarto, estou passando ali e eu escuto assim, a rádio falando assim, vestibular aberto para teologia no IAP. Meu, sabe quando te dá um estralo assim na cabeça? Assim, não é isso que eu escutei, não é possível, não sei o quê. Saí e falei assim, mãe, é isso mesmo? Não sei, vou ver aqui, vou ficar escutando. Então ela falou assim, fica escutando para ver se é isso mesmo. E ela então escuta e ela falou assim, é isso mesmo. Eu falei assim, agora eu vou ter que cumprir tudo que eu falei. Lembra aquilo que eu sempre digo? Eu era muito convicto, se eu falei, eu preciso cumprir aquilo que eu disse. Só que aí, nesse meio tempo, entrou as questões. A Thaís ainda não era batizada ainda, naquele momento. Tá. Ela não era batizada, por isso que foi 2 anos ainda para se batizar. Então, o que acontece? Aquele ano vem ser o ano do batismo da Thaís, ainda no final. E o que aconteceu nesse momento? Eu tive que tomar uma decisão. E daí eu tive que informar essa decisão para a Thaís. E explicar para ela que eu iria fazer teologia e eu precisava do quê? Do apoio dela, se ela acreditava nisso e tal. Só que assim, tudo era muito novo para a Thaís. Porque a Thaís não teve experiência de igreja, vivência de igreja, né? Não teve esse... E, nossa, isso até deve bugar a cabeça, porque esposa de pastor, o pessoal imagina que a Thaís é adventista também de 3, 4 gerações ali. O Eduardo falou que queria fazer teologia, eu apoiei ele, né, mas sem entender muito o contexto daquilo. E aí nós antecipamos o nosso casamento, e a gente planejava casar lá por setembro e tudo mais. Só que daí, como deu tudo certo, a gente antecipou e fizemos antes. Então vocês se casaram antes de você ir para a faculdade, ou durante o processo? O que acontece? A Thaís, então, ela vai ser batizada em novembro também, né? Novembro 17 de novembro. De 2013. Daí veio o vestibular. Eu fiz a entrevista e tal, falei assim, fiz a entrevista, nossa, ok, entrevista. Eu fui fazer a prova, falei assim, meu pai do céu, acho que não passei nesse negócio aí, porque na prova fui... tinha uns negócios lá, porque como é vestibular tem várias áreas, né? Falei assim, não vou passar nisso aí, nem esqueci disso aí. E o que acontece? Mas a Thaís sempre apoiando. E então o que acontece? O que aconteceu? No dia saiu, a Thaís visualizou lá, entrou no site, ela que lembrou ainda, ela entrou no site, viu que meu nome lá, foi lá, atualizou a página e realmente estava meu nome. Eu falei assim, você passou. Eu falei assim, você tá de brincadeira. Eu falei assim, não, você passou. E daí eu falei assim, não acredito. Eu tive que chegar lá ainda e ver com os meus próprios olhos que eu tinha passado.
Assim, resumindo bem a história, né? Então, o que aconteceu? Porque, peraí, porque nesse dia ele me ligou, ele tava no ônibus voltando embora e me ligou e falou: ai, amor, por pouco eu não consegui passar na minha prova do trabalho, da promoção do trabalho. Daí eu falei: acho que é hoje que sai o resultado do vestibular. Vamos abrir aqui pra ver o que deu. Aí eu no telefone no outro lado, abri o computador e vi lá Eduardo Augusto da Costa Pinheiro. Mas eu fiquei em silêncio, eu fechei a página. Não, vou abrir de novo, né? Vai que não é o nome dele, é outra coisa. Não, é realmente o nome dele. Eu falei: olha, amor, você passou. E aí mudou toda a nossa vida, né? Que máximo. E tinha um outro porém ainda, porque eu falei assim pra Thaís, assim, ó, amor, é o seguinte, por que a gente não fica mais um ano aqui? A gente junta mais dinheiro, a gente vai mais estabilizado, já vai consciente, né? Porque a gente já estava juntando dinheiro para o casamento e outras coisas. Daí ela falou assim: mas será? Mas você tem que fazer o vestibular, mas faz o vestibular para ver. Eu falei assim: ó, se eu fizer o vestibular, eu vou passar e eu vou ter que ir. Não, ele realmente é convicto assim, né? Eu vou ser pastor, eu vou passar no vestibular, eu vou me batizar. A Thaís lembra disso, né? Eu falo assim: se a gente fizer, eu vou passar e a gente vai ter que ir, eu não vou poder dizer não. Porque eu tinha dito, eu tenho que cumprir aquilo que eu falei. E não foi o que aconteceu. Acabou que passamos e daí o que aconteceu? Eu fui e fiquei 1 mês e meio interno. 1 mês e meio interno. E nesse 1 mês e meio interno, daí nós ficamos lá. E daí eu fiquei lá, na verdade, daí então eu retornei para cá, para a gente poder casar. E nossa lua de mel foi no colégio. E como foi esse momento da vida de vocês? Recém-casados, interno de teologia no IAP, você já tinha se decidido o que você queria fazer? Se queria ser professora, se queria ser jornalista, enfim. Como foi esse momento da vida de vocês? Quando nós fomos lá para fazer a matrícula do Eduardo, aí eu tive contato ali, né, com os outros cursos que tinha e tal, mas o foco naquele momento era ele. Era ele e conseguir uma casa também pra gente morar, porque já estava daí tudo programado, né? Você vai ficar um período, a gente se casa e volta para morar juntos. E Deus foi conduzindo assim tudo. Porque nós estávamos saindo ali do colégio, indo para o bairro Refúgio, que fica ali ao lado, e um senhor estava deitado debaixo de uma árvore, descansando, e a gente perguntou: você sabe alguma casa para alugar? Eu sei de uma. E levou a gente até lá. Era uma casa que ele cuidava para o proprietário. A gente viu, né, a kitnet, gostamos. Foi o único lugar que a gente visitou e já deu certo ali. E a gente voltou para São José terminar o restante das coisas. Porque, querendo ou não, era um problema agora, querendo ou não, para o IAP. Por quê? Eles abriram o vestibular muito rápido e não, a cidade, o bairro não tinha, o local não tinha capacidade, não comportava para aquilo que eles iam receber de gente. Então foi um desespero. Teve gente que teologia, muitos são casados, tá? Então é uma estrutura diferente. Nossa, foi assim, a primeira turma ela passou por várias adaptações. Teve gente que teve que morar um pouco no colégio para poder depois ir para lá. Então, assim, foi bem conturbado os primeiros 6 meses, 7 meses. Então, o refúgio, depois, dele o pessoal construir casa, né? Porque ninguém acreditava que realmente ia ter teologia lá. E daí, quando começou a ter, e daí o pessoal desandou em fazer casa, né? Cara, e assim, uma dúvida minha, assim, porque teologia não é um curso barato, é integral. Você trabalhava antes, tinha seu emprego e tal, você teve que pedir, talvez, demissão, fazer algum acordo, sair do seu trabalho, ir para o IAP lá em Maringá, alugar uma casa, recém-casado. Como é que foi isso? Como é que vocês conseguiram bancar isso, sobreviver, literalmente sobreviver? Como é que foi isso? Teve uns poréns, né? Aí, né? Mas... Eu conversei com a gerente do mercado que eu trabalhava para ela me mandar embora. Porque daí eu teria um período ali para me readaptar. E aí, eu, na fé, ela falou assim: não, pode deixar que a gente resolve aqui. Eu falei: mas eu vou ter que ir em março para lá. Não, pode ir tranquilo. A minha demissão foi sair só em novembro daquele ano. E nesse período eu comecei a vender trufas
em Maringá. Uhum. Então eu comecei a vender lá nas lojas e tudo mais, mas Maringá é aquele calor muito Derrete, trufa. extremo. E aí um dia eu estava com uma amiga minha, a gente já tinha terminado o trabalho naquele dia, e a gente teve a ideia brilhante de vender no semáforo, porque aí nós falávamos com mais pessoas, não precisava sair do lugar, não precisava andar Maringá inteira para vender. E nós fizemos um teste no próximo dia, deu certo, e aí eu vendi por 2 anos trufa no semáforo, que foi o que nos ajudou muito a nos manter lá e a comportagem. Eu havia comportado 2 anos antes de ir para teologia, né? Em um momento da vida ali, antes de reencontrar a Thaís, né? Eu comportei 2 anos. E daí depois eu falei assim, nunca mais eu quero voltar para esse negócio, né? Comportagem. Tem gente que nasce para isso. Eu não nasci para isso, não. Não é meu caso. Eu nunca fui mal na comportagem, mas o desgaste, o cansaço, o dia a dia, você sempre está mudando de casa, lugar, cidade. Então, era cansativo. Então, o que aconteceu? Antes de necessariamente a gente ir para o colégio, tem mais uma questão que acontece. Uhum. Nós, olha como que é a cabeça, né? Eu tinha ali 18, 19 anos, né? E a Thaís também, e a gente estava guardando dinheiro para o casamento. Só que assim, a gente não ia fazer nada assim mirabolante no nosso casamento. A gente fazia uma coisa simples, a gente ia morar em Itajaí, minha mãe tem uma casa lá, a gente ia para essa casa, e a gente estava comprando já alguns móveis. Mas assim, coisa assim de Deus. Deus falou assim, eu entendi assim, né? Para de comprar. E começa a guardar o dinheiro. Só que assim, a gente não entende muito de investimento, essas coisas. A gente começou a pegar o nosso dinheiro e fazer o quê? Aí tinha uma lata, a gente começou a colocar o dinheiro na lata. Começar a colocar. Chegou uma hora que tinha um bolo de dinheiro ali, né? Até que quando surgiu o IAP, eu entendi. Quando foi para fazer a matrícula, você tinha o dinheiro. Eu tinha o dinheiro para pagar o semestre inteiro, não sobrou e não faltou. Eu paguei o aluguel, paguei o semestre e a gente viveu naquele semestre ali com isso. Daí depois, no outro semestre, a Thaís teve a rescisão dela e mais as trufas e a comportagem. Então Deus foi cuidando. Até que teve um ano lá que eu recebi, dava para sacar o fundo de garantia, foi pagando, e a comportagem também. E a Thaís trabalhando, daí daqui a pouco a Thaís começou a fazer pedagogia. Daí a Thaís começou a trabalhar no colégio de Maringá. E a gente foi indo, até terminar a faculdade. Deus foi conduzindo. Deus não deixou a gente atrasar um mês na faculdade. Graças a Deus. Nossa, que história legal. Eu percebi que a Thaís, quando ela falou das trufas, ela se emociona um pouco, porque dá para sentir que foi um momento bem, você viver dependendo de Deus, a gente fala muito sobre isso, mas viver, só quem vive sabe como que é. Depender de Deus não é fácil, né? Porque você não tem aquela certeza, mas Deus conduz. E você conseguir pagar aluguel, faculdade, comida e tudo mais, vendendo trufas e tal, realmente Deus ali cuidando, né? E eu digo assim, a Thaís é uma guerreira. Porque, eu não sei se eu teria coragem dela de ficar no sinaleiro vendendo. E ela, assim, até às vezes eu me emociono. Ela se dispôs, porque ela entendeu que o que a gente estava fazendo era para Deus. Não era o seu chamado, era o chamado de vocês dois. Ela entendeu isso. Então ela se dispôs, naquele primeiro momento, até não estudar, vender trufa por um sonho que Deus colocou no nosso coração. Você está emocionado, cara, lembrando disso. É um momento muito especial. Era difícil, era sofrido, sabe? Porque assim, lá no refúgio não tinha ônibus todo dia. Então, às vezes ela ia lá, ia cedinho, vendia lá as trufas, e às vezes ela não conseguia pegar o ônibus das 11. Então ela tinha que ficar, às vezes, vendia até as 11, conseguia vender tudo. Então ela tinha que ficar, às vezes, até das 11 até as 4 da tarde esperando o próximo. Meu Deus, cara. Então, assim, eu digo assim que a Thaís foi uma guerreira, ela fez de tudo, ela abençoou. Claro, a comportagem também, mas a Thaís, ela não media esforços também. Foi um presente de Deus na sua vida. Eu digo assim que, não que eu não seja adventista, mas a Thaís, quando olhava, você falava, brincava assim, a Thaís até é mais adventista do que eu. Porque ela é uma pessoa assim que você olha, pega às vezes
a Bíblia dela, tudo anotadinho, tudo certinho, todas as cronologias, todas as coisas ali, ela vai, ela anota, ela se dedica. Eu falo assim, obrigado, Deus. Obrigado, porque você deu uma esposa que serve verdadeiramente. Sabe o que é, né, nos cultos com a Catarina, com as coisas. Ela se dedica a isso. Ela se dedica realmente a abençoar o nosso lar, a nossa família. Pastor, tem uma... Eu lembro que você trouxe um pastor para pregar aqui, puxa, fugiu o nome dele. Departamental de Jovens. O Gederson. Ele comentou alguma coisa ali de um momento de evangelismo que vocês fizeram, acho que na época da faculdade, né? Mas ele só pincelou ali e tal. E acho que era o pastor Sidney que coordenava isso, que eu sei disso porque o pastor Sidney ele fez um trabalho parecido quando estava no Tatuquara, ele trouxe alguns pastores ali e tal. Como é que foi esse momento de evangelismo de vocês aí? Quando a gente começou na faculdade, então no primeiro ano a gente fazia o estágio na igreja do IAP, né, todos os teologanos. No segundo ano a gente foi direcionado para igrejas, né? Então a gente tinha um ônibus, levava a gente e tal. No segundo ano eu fui para Castelo Branco, Floraí e... tinha mais uma cidade. Mandaguaçu. Eu era o único premiado que tinha 3 igrejas para cuidar, né? Eu ficava em 3 cidades diferentes. E eu fiquei ali naquele período. Daí no terceiro ano, então eu comecei aquela faculdade no terceiro ano. Então o que acontece? No terceiro ano, naquele tempo, a gente tinha um evangelismo no segundo semestre. A gente já sabia. Só que no primeiro semestre a gente ia cuidar de uma nova igreja. E o que aconteceu? O pastor Sidney pegou eu e o Gederson e levou a gente para uma cidade. Itambé é o nome da cidade. Itambé. Aí eu falei assim, achei meio estranho aquilo, né? Ele levou a gente para aquela cidade, ele rodeou a cidade, mostrou a cidade, legal a cidade. Ele falou assim, vocês vão ser o único que vão ter um projeto diferente. Olha, tá ficando importante, né? Eu falei assim, eu tava assim, né, com o caminho atrás e tal, né? Daqui a pouco ele parou a gente na frente da igreja. A igreja também era uma igreja um pouco peculiar, ela é uma cor meio rosada, assim, salmão, assim, sabe? Daí ele parou na frente, abriu a igreja, mostrou tudo. A gente gostou, falou assim, vocês dois vão ficar aqui, fazer um projeto. Gostaram? Sim, a gente gostamos, né? Porque os outros iam fazer outras coisas, assim, né? Teve um problema no Salt e alguns tiveram que retornar para fazer estágio na igreja do IAP. Daí o que aconteceu? A gente aceitou tudo. Ele falou assim, só tem um problema. Eu sabia que tinha alguma coisa. Tava bom demais, né? Essa igreja aqui não tem membros. Era uma igreja adventista fechada. Fechado. E ele falou assim, vocês vão ter que revitalizar essa igreja, essa é a função de vocês nesse semestre. Só isso? Só isso. Revitalizar uma igreja em 6 meses. 6 meses. A igreja era próxima do Ipatuba, né? E eu lembro que a gente teve ajuda do Ministério, do Departamento, né? Da Associação, a pastora Adilson, né? Ele mandava uma verba lá e a gente ia arranjar um combustível, carro, e a gente ia lá dar estudo bíblico e tal, e montar os desbravadores, aventureiros e tal, fazer os cultos. E a gente começou a visitar os irmãos que iam em outras cidades, que já não estavam ali, começamos a visitar eles, começamos a fazer estudo bíblico, levantar. E no final daquele semestre, a gente teve a felicidade, né, de batizar algumas pessoas e a igreja ser revitalizada, né? Eu até brinco assim, né, que a irmã Cícera, né, que é a irmã que era líder lá, ela sempre, de vez em quando, manda mensagem, estamos com saudade, quando vai vir aqui de novo? E a igreja lá funciona, a igreja está lá funcionando, e é uma benção, a gente fica muito feliz. Eu não sei, né, depois teve outros teologanos que foram para lá e tal, trabalhar naquela igreja, mas a gente teve a marca de poder revitalizar uma igreja que estava fechada, né, estava inexistente. E eu e o Gerson passamos 6 meses ali juntos, né, eu e ele. O Gerson tem muitos dons, e um dos dons dele é música, né? Então ele cuidava da parte musical. E eu lembro que nos estudos bíblicos, né? Acho que talvez por esse jeito mais serião meu, assim, você vai cuidar dos adultos, você dá estudo bíblico para os adultos, eu fico aqui com as crianças. Então ele dava estudo para as crianças, brincava com as crianças, fazia os fantoches dele, as brincadeiras dele, lá eu dando estudo bíblico para os adultos, né? E deu uma sintonia muito boa, a gente conseguiu fazer o trabalho, revitalizar aquela igreja, a igreja, até onde eu sei, funciona até hoje lá. Que legal, que bacana, que legal, cara. Que baita primeiro semestre, né? Pois é. E sabe o que é engraçado? Assim, essas coisas que aconteciam, elas
colocavam mais algum tijolinho da convicção do chamado, né? Ter certeza que Deus estava conduzindo, né, esse chamado. Show. Bom, a gente está indo mais já para o final, que parece que não, mas já foi mais de 40 minutos ali, né, de podcast. O papo vai assim muito rápido, né? Mas assim, bom, como a Thaís ela veio para a igreja ali, todo esse momento e tal, como é que foi para você, Thaís, descobrir que ia ser esposa de pastor, né? E aí vocês se formam. Talvez, eu não sei se o primeiro. Eu lembro de vocês. Acho que vocês fizeram. Vocês foram pastores do Ano em Missão no litoral. Eu lembro dos dois assim. Esses dias conversando com a Rosa, eu falei, você, acho que foi eles. Aí depois eu fui ver, não, é ele mesmo. Só que está diferente, né? Mas era eles mesmos ali e tal. Foi a primeira experiência como esposa de pastor? Como é que foi para você ser esposa de pastor, sendo alguém que não teve experiência na igreja? Como é que foi isso? Quando a gente chegou lá no teológico, aí a minha ficha foi caindo. Nossa, eu vou ser esposa de pastor. Mas o que eu tenho que fazer? O que é isso, né? Porque assim, não é só aí que tem uma função, eu também tenho uma função, mas eu estava descobrindo tudo ali. E participar da AFAM, que é um grupo ali das mulheres, esposas de teologando e também esposas de pastores, foi ali que eu fui tendo uma ideia, um conhecimento desse grupo, que a gente existe, o que tem que fazer e tudo mais. E foi um momento assim muito difícil para mim, porque eu saí de uma realidade e entrei em outra completamente diferente. E lá com toda a pressão da faculdade, era tudo muito mais difícil, né? E você tinha que assimilar tudo que estava acontecendo. Então foi um período bem difícil, assim, para mim. Tem até um porém, né, amor? E a questão não era só fazendo teologia. É que tinha um legado a ser deixado, porque a gente era a primeira turma, era um marco para a instituição. Sim. Então, tudo daquilo que viesse depois seria por causa daquela primeira turma. Então, o nosso começo ali foi uma pressão muito grande para a gente poder mostrar que aquilo ia dar certo de verdade, que ia funcionar. Então, assim, tudo... são vocês aí. Olha aí. Hoje dá para chegar lá e falar, quando chegou aqui era tudo mato. A gente que cortou isso aqui. Até esses dias a gente foi tirar agora no concílio uma foto, né? De todos que estudaram. A primeira turma. Não, de todos que já estudaram. Tá. Aí chegou um rapaz e falou assim, aqui é só da FAP. Eu falei assim, rapaz, se soubesse o que a gente teve que passar lá. Então, como já teve acho que 8 turmas, né? Então a gente já ficou na história, né? Passou já, né? Então não reconhece quem passou por lá. Gente, é uma história muito bonita. A gente tinha uma expectativa ali de 1 hora, né, de podcast. Já acho que está passando, né, desse tempo, mas, cara, quanta história interessante. Tem história. Você deu uma saidinha ali, o Eduardo quase chorou aqui, lembrando dos momentos, contando um pouco mais desse detalhe das trufas, né? E assim, dá para sentir o cuidado de Deus na vida de vocês. Como a gente falou aqui, o chamado não foi só dele, né? O chamado foi para vocês, e sem perceber, Deus conduziu você para a vida do Eduardo para que vocês dois pudessem ser essa família pastoral, né? E influenciar outras pessoas. E, poxa, muito legal a história de vocês. Acho que dá mais 1 hora aqui para a gente conversar só sobre as histórias, né? Testemunhos, outras coisas ali que tem. Mas, assim, para a parte final, né? A gente tem 3 perguntinhas, né, que a gente gostaria de fazer. Tá com a Brenda aqui. 3 perguntinhas simples, né? Mas só para a gente, sempre quando terminar esses podcasts, a gente vai fazer essas perguntas. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver. São 3 perguntinhas básicas ali. Qual o maior sonho de vocês? Não vale. Vocês são casal de pastores. Vocês vão falar, ver Jesus voltar. Esse é o sonho de todo mundo estar na igreja. Isso aí é óbvio. Esse é o maior do maior do maior. Mas aqui, qual o maior sonho de vocês hoje, assim? Se vocês fossem pensar assim, um sonho, não sei, qual o sonho de vocês hoje? Ver a Catarina crescer, casar, tal, daí o pastor fala, não. Pode
Qual o sonho de vocês? Mas é por aí. Eu acho que com o mundo hoje do jeito que está, acho que o nosso maior desejo, né, e sonho é ver a Catarina crescendo, se desenvolvendo, ver ela bem. Então, acho que isso é um desejo muito grande assim, dentro da gente. Depois que você tem filho, a vida se transforma muito, né? Em cuidados com ele e tudo mais. Então, acho que hoje em dia esse é o meu maior desejo. Eu acho que é o mesmo. Assim, a Catarina ela está aprendendo ainda muitas coisas. Mas eu queria passar a mesma gratidão que eu tenho pela obra, pela igreja, para ela. Que ela possa servir essa igreja. Servir. Não digo só a instituição em si, Sim, mas sim. ao Deus dessa obra. Não é o CNPJ ali, não é isso. É o que envolve tudo isso. O que envolve tudo isso. E eu gostaria muito que ela pudesse entender isso. E a gente tenta, né, todo dia mostrar isso para ela. Eu não sei, eu sempre oro quando eu vou apresentar uma criança, né? Assim, Senhor, eu não sei o que essa criança vai ser. Mas que o Senhor possa usar ela. Onde ela pisar, aquele lugar seja abençoado, o que ela tocar seja uma bênção. Então, é o que eu sempre oro pela Catarina nas minhas orações particulares. Que Deus possa usar para abençoar ela onde ela pisar, onde ela seja um instrumento de Deus. Né? Você viu ela nascer? Chorou? Não tem como, é incrível. Legal. E qual é o propósito da vida de vocês? Vocês são casal de pastores, já passaram por parte do chamado para a vida pastoral e tudo mais, mas já dentro desse universo, né, dentro desse ministério, qual é o verdadeiro propósito que vocês sentem no coração de vocês? Que vocês olham assim, não, realmente fui chamado para isso, Deus me colocou aqui para fazer isso. Eu acredito, sim, que o nosso maior propósito é continuar sendo e se manter sendo um canal de bênçãos para que Deus possa alcançar outras pessoas. Porque isso, apesar de ser lindo de ser dito, é um trabalho diário e contínuo que você tem que ter com Deus e com os membros. Então, eu acredito que esse seja o nosso maior propósito, né? Se manter firmes nessa missão que Ele nos deu, para que a gente continue sendo desenvolvidos e moldados por Deus, porque eu acredito muito que nós estamos aqui porque Deus quer nos salvar também. Apesar de nós estarmos levando a palavra de salvação para as outras pessoas, o maior beneficiado somos nós. Então, esse é um maior propósito. Eu vejo bem isso com a Thaís. A gente tem muitos sonhos. Né? Muitas coisas a gente, né, sonha com isso, sonha com aquilo. Mas quando eu olho para cada irmão da igreja, por mais que eu seja meio serião, né, o pessoal acha que é meio... Mas assim, eu olho para cada pessoa e o olhar que eu olho para as pessoas é que elas sejam salvas. Do mais simples ao mais culto, de todas as raças, cores. A Thaís, né, de um tempo para cá, a gente, quando pensa assim, a gente pensa que tem um perfil para uma coisa. E a nossa vida vai mudando ao decorrer do ministério. E a gente vai entendendo, olha só, eu pensava que eu ia me identificar mais com isso, mas ao decorrer disso vai mudando. E hoje, em todas as áreas a gente tem que salvar pessoas, mas quando eu olho para as pessoas assim, eu vejo assim, essa pessoa precisa ser salva. Não é porque ela está na igreja, ela já se batizou. Ela precisa continuar sendo salva. A gente tem mais uma pergunta para fechar, mas acho que dentro disso que você falou tem algo interessante que dá para sentir isso na forma como você prega, fala e conversa com as pessoas. Por mais que seja de uma forma muito direta, mas dá para sentir isso. Até não é um testemunho, mas quando eu saí ali da igreja do Tatuquara, eu estava meio que vagando, eu tinha uma outra ideia, uma ideia completamente diferente do que é o projeto aqui da igreja da Fazenda Rio Grande. E aí alguns não sabem, mas o pastor me pagou um açaí. Um açaí. O açaí foi barato. Me vendi muito barato, um açaí. E aí... Mas, e o pior é ainda que você pagou uma pizza para mim. Mais caro. Eu fiquei no prejuízo, né? Mas assim, naquela conversa que a gente teve ali, eu lembro, eu estava no trabalho e tal, vocês passaram lá, enfim, e a gente foi tomar açaí e você foi contar o projeto da igreja.
assim, o olho dele brilhava, ele falava, não, cara, vai ser legal, ó, vai ser isso, ó, vai ter aquilo, vai dar, sabe, assim, aquela animação, assim, tal. Eu falei, ó, eu vou conversar com a Rosa, chegar em casa, vou conversar com ela e tal, e aí eu falei, ô, Rosa, eu cheguei falando do projeto, do jeito que ele falou pra mim, Rosa, vai ter isso, ele vai fazer tal coisa, ele vai fazer isso e tal, da mesma empolgação, sabe? Então, assim, dava para sentir essa empolgação, e assim, eu tô tendo o privilégio de estar no começo ainda, 3, 4 meses que está aqui, né? Tô ficando próximo ali, e essa semana teve uma situação bem interessante, né? Nessa questão da empolgação, algo que precisava para a igreja, e aí mostrei para ele, quando ele viu, é isso, cara, é isso, entendeu? Foi assim, eu falei, puxa, bem legal. E, essa vibração é interessante. Acho que essa vibração, talvez a igreja está entendendo, e, bom, a gente está vendo os números, né, da nossa igreja aqui, tem sido uma bênção. Amém. E a última pergunta para vocês seria o seguinte: se vocês fossem dar um conselho, se fosse possível, vocês dar um conselho para vocês lá atrás. Vamos imaginar que fosse possível a gente voltar no tempo e voltar e encontrar o Eduardo de 16, com 17 anos, né? A Thaís com 17 anos lá, a Thaís que olhou para o Eduardo olhou para a Thaís, que trocou ideia no MSN ali e tal. Se você pudesse hoje voltar lá atrás e dar um conselho para você, o que você faria, o que você falaria para você? Qual conselho você daria para você? Tendo a visão que você tem hoje, o conhecimento que você tem hoje, O caminho que passou para chegar onde está hoje. que conselho você daria para você? Essa é para bugar a cabeça, né? Essa é. Eu acredito que eu falaria assim, olha, você vai viver algo que você nunca sonhou, nem imaginou, mas isso é o melhor para você. Então, se mantenha nesse caminho, porque essa é a vontade de Deus para sua vida. Porque acho que naquele período eu não vivia a vontade de Deus para minha vida, porque eu não tinha esse conhecimento, né, da Bíblia e de todo o sacrifício que ele fez por mim. Então, a partir do momento que minha vida se transformou completamente, eu acredito que eu falaria isso, sabe? Você não tem ideia do que vai acontecer, mas se mantenha firme e tenha certeza que é o melhor para a sua vida. A gente não contou nem metade, né? Verdade. Mas a gente já passou por algumas. Né? Quase morri. Isso também. Né? Ele passou situações muito difíceis. Mas se eu tivesse que falar algo para mim no passado, né, para minha pessoa, eu falaria assim: olha, vai ser difícil. No mundo você vai ter aflição. Você vai ter vontade de desanimar, de desistir de ser pastor. Mas eu estou te chamando. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Toda hora que eu olho assim, vejo as vidas transformadas, as pessoas emocionadas, por mais que tenham problemas de casamento, de relacionamento, tudo, você vai ter tudo isso. Mas esse é o caminho, mostra para as pessoas isso. É o que vale a pena. Você pode... Olha, eu podia estar ganhando muito mais, eu podia estar fazendo outras coisas. Como eu já estava com 18 anos, eu estava bem encaminhado. Mas não é a questão financeira. Se fosse pela questão financeira, o estresse, mas é pela convicção. É a convicção. E eu sempre falo para a Thaís, né? A Thaís brinca e fala assim: eu não consigo me ver fazendo outra coisa. A Thaís também fala assim: eu não consigo ver você fazendo outra coisa. Então, assim, eu falo assim: tem muitos anos ainda para trabalhar e eu espero que Jesus volte antes. Se Jesus não voltar, eu quero, talvez daqui 30 anos, sentar aqui de novo e falar assim: olha, espero que Jesus volte, mas eu fiz a decisão, tomei a decisão correta, trilhei os caminhos corretos, e esse foi a melhor decisão. Então você também falaria para se manter firme nesse caminho. Sim. Tá aí um cisquinho no olho de todo mundo aqui, né? Então, gente, muito obrigado, né? Vocês terem topado participar, foi muito bom, muito legal esse bate-papo. Como você falou, acho que a gente tem mais coisa aqui que daria para falar, mas né, tempo ali e tal, enfim. Mas muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo.
né? E eu tenho certeza que muitas coisas a gente ainda vai ver ainda aqui na Terra, né? Como você falou bem, a transformação de vidas. Acho que quando você vê uma pessoa tomando uma decisão ao lado de Cristo, isso eu acho que vale a pena, né? Paga todo o sofrimento que ficou e isso a gente começa a pensar já no próximo trabalho que vai fazer, e, enfim, olha, espero que vocês fiquem com a gente aqui como pastores nossos aqui por a média é 4, 5 anos, mas que quebra essa média, fique um tempo maior aqui, porque acho que a igreja da Fazenda Rio Grande, né, nosso distrito aqui, não está recebendo apenas um casal pastoral, mas uma família de amigos. Isso tem sido uma bênção para nós. Então, também quero fazer um agradecimento. A gente falou um pouquinho só, mas nada nos impede, né, de fazer um parte 2 com os pastores, para a gente saber um pouquinho mais dos momentos mais difíceis que vocês passaram, que testemunhos fazem a gente se empolgar um pouco mais também no nosso próprio evangelho, não é mesmo? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, conversando com o nosso casal de pastores aqui, estando ligados no Open Talks, e a gente também convida vocês para uma próxima vez, no nosso próximo podcast. E é isso, né, Anderson? Valeu. Então, não esquece, compartilha aqui com o pessoal, manda para todo mundo, vamos assistir, façam comentários ali do que você achou, né? E dê sugestões para a gente, né? Então, ou se você tiver alguma história bacana, nos procure depois ali no final do culto para que a gente possa conversar, enfim. E é isso, né? Então, acho que valeu a pena. Forte abraço aí, igreja. Valeu. Beijão para vocês. Tchau, tchau. Até mais. É. Foi. Valeu. História, gente. Viu? Vai ter parte 2, hein? Preciso ter parte 2. Começou